Bom, pessoal, boa noite. Deu um pouco de atraso aqui, mas estamos reorganizando. Meu bigode dá um pouco de trabalho para ficar pronto, aí eu acabei atrasando. Peço desculpas a todos vocês. Agora eu vou liberar os meninos. Chegando aqui, hoje o tema é bem obscuro. Sim, tá bem frio aqui, tá realmente. Olha, o Jânio tá jantando. Ah, agora veio outro. Não, não era a mesa que ficou errada a câmera. Tu tava jantando, sim, fala a verdade para nós. Né? Cadê Manter o... minha forma de gordinho. Cadê o nosso vovozinho que tava com frio? O homem tava embaixo das cobertas. Eu não sei, ele já entrou, acho que ele pediu aí pra ti já, hein? Já entrou, já entrou. Deixa eu ver. Tá entrando agora. Solicitação. Tá aí, tô liberando ele. Bom. Enviou solicitação. Deixa eu ver de novo. Tá aí o cara. Tá aí. O nosso vovô tava embaixo das cobertas, que eu queria vir fazer a live. Ô, Moreno, tô Mas com frio. Eu disse, não. tá muito frio, Moreno. Tá muito gelado, tá terrível, realmente. Ah, Cara, eu que sou da área da saúde, eu me preocupo. É muito bom o frio para quem tem condições de curtir o frio, né? Eu me preocupo com o pessoal que está na rua. Isso realmente me deixa bem preocupado, né? As pessoas que têm uma condição menos favorável enfrentar tudo isso daí. Mas vamos lá e vamos ver o que vai acontecer aí. Pessoal, hoje o tema é sobre o filme Os Sete Pecados Capitais. É um filme que, enfim, eu adoro, né? Vi inúmeras vezes, até mesmo porque todo mundo me conhece que eu sou o cara dos psicopatas e aí eu gosto já que o tema vem com essa temática forte, mas ao mesmo tempo, hoje sendo um mestrando em teologia, também traz uma outra temática que daí o Jaime vai nos trazer, vai nos ajudar bastante com a Divina Comédia, né? Os Sete Pecados Capitais. E esse filme chama muito a atenção por essa condição toda de trazer uma mistura de temáticas e ficar bem interessante, né? Um filme bem obscuro e por aí vai. Primeiro eu vou apresentar os participantes, né? Que já vão me chamar a atenção. Ô, Marcelo, não apresenta os caras, né? Aqui, eu não vou nem dizer ao lado direito, ao lado esquerdo, mas aí nós temos o nosso psicólogo de plantão, o Calvo, o Adriano Calvo, né? O nosso baixista da banda Capitão Jararaca, psicólogo, jurídico aí, né? Tomando aí a sua cerveja vermelha. E o nosso Jaime Seschini, né? O cara que entende dos fármacos, nosso farmacêutico aí, formado pela URGS, né? Aquela velha guarda da URGS lá, que tinha que estudar pra caramba, etc e tal, por aí vai. Pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live. Prazer estar com vocês aqui. Jaime, tecer umas Obrigado, palavras aí para nós, por gentileza. Não, obrigado pelo convite mais uma vez, participando aí, tentando contribuir com um pouco mais, assim, com uma cultura um pouco mais pop, né? Para enriquecer a gurizada e se divertir um pouco na nossa live também, né? Porque nem só de assunto sério a gente pode viver, ainda mais num frio desses, né? Pois é. Calmo. é sempre bom estar junto com os amigos, batendo um papo da quarta-feira, né? Cultura pop com pitadas de psicologia e filosofia. E hoje, na presença do nosso ilustríssimo amigo Jaime Seschini, que sempre quando ele participa, a nossa audiência aumenta. Pois é. A nossa audiência aumenta bastante. É que eu fico pedindo para as pessoas fazerem parte da live. Hoje é um tema bem puxado para filosofia e também para... É bem a tua área, né, Moreno? E teologia. E seria muito interessante a participação do François, se ele estiver assistindo a gente aí também, né? É um assunto que eu tenho certeza que ele domina bastante aí. Se a gente der sorte dele aparecer aí, eu convoco ele. Pede para entrar, François. Pessoal, vamos direto ao tema, então, falando um pouco sobre essa temática toda, que é um filme clássico, eu considero um filme épico, né? Eu não vou lembrar o ano agora, 1900 e alguma coisa. 95. 95? Pois é. É um filme que traz toda uma condição que, na verdade, as pessoas vão se preocupar mais com os crimes,
mas ele traz muito mais além de crimes, né? Ele traz toda uma condição shakespeariana, né? E aí a gente vai falar de coisas bem interessantes. A condição também de um... Vamos falar dos autores, dos atores também, né? O Brad Pitt, que é um policial totalmente desorganizado, né? Tipo um adolescente. Ele não tem a noção das questões. E aí nós temos o Morgan Freeman, que é um policial que está quase se aposentando, cancheiro, que sabe chegar, sabe analisar, né? Sabe conversar. E aí isso tudo traz uma trama interessante, porque o assassino em si acaba vendo os crimes dele direcionado a esses dois policiais. Ele consegue provocar e fecha com chave de ouro. Bom, vamos também colocar que vamos ter alguns spoilers do filme. Quem não viu, sugiro que olhe, ou se vai continuar a live, a gente vai dar alguns spoilers aí. Mas, Jane, traz um pouco da Divina Comédia, para o pessoal entender um pouco o que se trata a Divina Comédia do Dante. Eu quero dizer o seguinte, esse livro, ele é uma obra magna, ele é considerado o maior poema da Era Moderna, tá? Ele foi escrito em meados de 1300, entre 1300, o Inferno foi entre 1305 e 1309, e eu acho que a gente não vai falar da comédia, da Divina Comédia em si, porque o filme não trata de purgatório nem de paraíso, ele trata do inferno. Então acho que o ângulo pelo qual nós vamos olhar agora é o inferno. E até porque é o seguinte, né, quando agora vem o deboche, né, quando a gente está lendo, é muito mais interessante ler sobre o inferno do que o purgatório e o paraíso. Todo mundo acha o inferno, isso é 100% das pessoas que comentam e falam o quanto é mais interessante o inferno. Então o que acontece? Ele escreveu isso em 1300, ele escreveu como uma forma de metaforizar os conhecimentos que ele tinha, assim, os conhecimentos mais místicos, mais esotéricos que ele estava se envolvendo naquele momento. Isso é muito negado por alguns, mas a gente sabe. Ele lia muito sobre Eliphas Levi, uma série de... Aliás, Eliphas Levi comenta isso muito sobre a obra dele. Então fica aquela questão assim, ó. Ele tem uma obra que é escrita de forma metafórica, mística, esotérica, e de repente ele era um cidadão muito envolvido na cidade que era a moda da época na Itália, que era Florença, né? Florença era quase a capital da Itália, né? Era a capital cultural. Lá estudaram Da Vinci, Michelangelo, tinha a principal academia de artes era lá. Então, e ele era um cara muito envolvido politicamente dentro de Florença. E de repente ele foi exilado, ele teve uma briga política. E como a gente sabia que o clero ele era intimamente ligado à política das cidades, ele foi exilado e aquilo provocou assim um senso de justiça. Assim, eu sempre fui um cara dedicado a essa província, na época não era estado que se chamava, né? A província fiorentina, e agora estou posto fora. Então ele achou por bem acrescentar à obra dele as acusações contra os exiladores dele, os responsáveis pelo exílio dele. De forma que, então, ele, em cada círculo do inferno, que são 7, tem as subdivisões, a gente não vai entrar nesse detalhe, mas assim, são 7, e aliás, o Marcelo sempre fala, né, vou te dizer, realmente, o número 7 ele é um número muito pragmático dentro das obras religiosas, né, não interessa qual religião, o 7 ele tem a ver com transformação, então ele colocou isso, ele escolheu, ele dividiu o inferno em 7 círculos. E esses 7 círculos ele colocou como responsável cada um dos 7 exiladores dele, entendeu? Então ele criou a Divina Comédia, ela foi publicada, nota que ela só ganhou o sobrenome de Divina, né, Divina Comédia, ela só ganhou o segundo nome de Divina em 1500, quando Boccaccio achou que era importante
salientar a sátira e a comédia e toda aquela coisa que estava por trás daquelas acusações, né? Então foi isso, eram políticos da época, eram clérigos da época que ele pegou e simplesmente execrou e o mais interessante, ele não escrevia quem eram, ele não dava os nomes aos bois, ele não dizia o nome, ele descrevia quem eram as pessoas. É governador disso, é membro da sociedade naquilo, é filho do fulano, mas ele nunca acusava diretamente. Por quê? Porque foi a maneira que ele teve de trazer. Então a comédia ela tem isso, ela traz uma forma, mas não é uma vingança, porque pro Dante a vingança é um pecado. Então o que ele faz? Aquilo para ele é uma justiça. Ele está fazendo justiça com a injustiça que ele acredita ter sofrido. Né? Então a Divina Comédia ela trata disso. E trata, claro, e depois tem a passagem dele pelo purgatório e pro paraíso tem a ver com a amada dele, que era a Beatriz. Ele era apaixonado. Até hoje não se sabe se a Beatriz realmente existiu ou se ela é a metáfora para aquele amor inefável, platônico, inatingível, inefável, né, dele. Ele não sabe. Né? É uma coisa. Então, assim, mas o inferno, sim, é o mais legal de todos. E principalmente por quê? Porque ele começa a obra do inferno dele falando das três feras. O pessoal vai ler. Eu acho que o pessoal vai ler a Divina Comédia depois Pois é. Né? Assim, são as formas, são os júbilos da pessoa, são as formas mais prejudiciais de orgulho, que é o despotismo, a ignorância e o preconceito. A loba, a leoa e a onça. E a pantera. São as três feras que acompanham ele insistentemente. Que são quem, então, os erros cometidos por quem ele acha que exilou ele. Então é interessante esse aspecto da Divina Comédia também. Então tem o aspecto místico que está envolvido nos versos dantescos. Os versos, as métricas que ele usa dentro dos versos dantescos, elas são bem particulares e é bem interessante. Desculpa, me estendi. Pois é, Jaime, tem que trazer um pouco essa questão toda que eu acho, eu particularmente, eu já li a Divina Comédia e pretendo reler, é um livro que todo ser humano deveria dar uma atenção e entender um pouco o que se trata toda essa condição, porque que mesmo quem não goste de falar de religião ou a questão de cotidiano, ela vai trazer o cotidiano da inveja, desses 7 pecados que ele se fixou, aonde ele trata, né, digamos, os inimigos dele, ele descreveu ali. Como a gente estava conversando um pouco antes, imagina você hoje fazer um livro com pessoas que você não gosta e você descrever as pessoas sem dar nome aos bois. O problema que você teria hoje em dia. Mas ele foi muito inteligente, perspicaz para poder fazer toda essa condição. E é um livro maravilhoso, né, que vai tratar de muitas condições psicológicas, filosóficas, teológicas, sociais, e por aí vai. E ele tá na prateleira aí há quanto tempo? 700 anos? Poxa vida. Desde a Idade Média. Pois é muito tempo. É muito tempo. Entendeu? Ele tá na prateleira há 700 anos. As pessoas e não é um livro velho e antigo, né? É um livro bem atual. Atual. Eu vou fazer uma propaganda para a Amazon agora. Eu fui dar uma olhada essa semana para ver, R$35 tu compra o livro perfeito em 3 versões, 3 livros, num box bonitinho, etc e tal, por 35 pilas, tá em torno de 12, 13 reais cada livro. Um livro maravilhoso de se ler e entender um pouco também. Calvo, as considerações agora da parte psicológica, vamos aos crimes, Calvo. Não, vamos continuar falando um pouquinho ali, emendando com o que o Jaime estava falando, e tu também, né? Não tem como a gente fugir da religião, porque a religião ela está intrínseca com o poder, com a política. Muitos estados se organizam, principalmente os países latinos. Vou falar dos latinos. Eles são muito arraigados nas doutrinas, nos dogmas da igreja e de algumas seitas. E este livro também, né, O Inferno de Dante, ele mostra todo este viés da religião e do Estado, como que eles se cruzam, se entrelaçam.
que não basta tu ser político, tu tem que ser um político com o pé dentro do clero, com o pé dentro da religião. Porque, principalmente na Idade Média, o Papa era quem mandava no Estado. Então, o Papa era quem mandava botar fogo nas mulheres, né? A gente sabe toda aquela caça às bruxas que teve, trazendo hoje para a nossa realidade. A gente consegue entender o que eram aquelas bruxas, o que eram, para que servia aquela fogueira. Aquilo lá nada mais era do que uma mordaça. Eram pessoas que se destacavam aos olhos de quem estava no poder de uma forma negativa, porque elas tinham a sua própria opinião, elas tinham o seu próprio modo de pensar, que era contrário àqueles dogmas, e era contrário àquela política vigente. E qual era o meio que aquele governante do Estado, aquele governante da igreja tinha para calar essas pessoas? Era botando um carimbo na testa dela de bruxa e jogando fogueira ou cortando cabeças. E levando de uma forma metafórica para hoje em dia, o que é o cortar cabeça de hoje em dia? Eu enxergo como cancelamento, como a fake news. Isso aí está muito presente hoje em dia e a gente tem que se dar conta de que essas manipulações, né, da grande massa, elas ainda estão muito em voga na cabeça de quem está lá mandando. E às vezes a gente não se dá conta dessas questões aí. Sim. E interessante, assim, ó, só para traçar um paralelo, né? Como o que tu comentou, a gente está vivendo aqui, né? É claro que a gente está acostumado a falar em clero. Quando se fala em clero, a gente trata basicamente da Igreja Católica Romana na Idade Média. Isso. Só que a gente não está muito longe disso hoje. Não estou fazendo uma crítica específica a alguém, não entendam mal, até porque a nossa live não tem não almeja isso, mas como a religião tem se apossado da política em vários, não estou dizendo só no Brasil, em vários países ainda continua arraigada, usando o termo mesmo que tu usou. É complicado, né? Sim. Mas assim, e eu queria trazer à tona também sobre a atualidade que o Moreno comentou, foi o seguinte, assim, ó, o quanto tá na nossa programação mais interna a gente ter as três sequências, os três itens da sequência, né? Acusar, julgar e condenar. Esses três itens eles vão estar bem. A gente tem que guardar no que a gente vai falar a respeito de tudo que a gente vai falar agora na live, né? Porque o filme é sobre isso. A Divina Comédia é sobre isso. É sobre eu acuso, eu julgo e eu condeno. Mas aí eu vou entrar já numa parte mais do que eu gosto, deboche e provocador. Eu voltei para o Facebook, foi em janeiro, fevereiro. Eu tinha saído do Facebook por algumas questões pessoais, entre outras coisas também. Dentro do Facebook, tu encontra ali algo que eu não sou e nem sei se eu vou conseguir ser. Eu almejo, mas não sei se eu vou conseguir buscar. Doutores em todo tipo de assunto. Tu tem juízes ali que tem assim, ó, ele lê duas frases do Nietzsche, que ele nem sabe que é do Nietzsche, onde ele puxa do Freud, e aí ele já sai, ele acha que tem toda a clareza divina de uma condição de poder julgar o outro. Eu levei muito tempo, eu tô com quase meio século nas costas aí, de você aprender que quando tem uma situação... pois olha aqui, ó. Nem cabelo mais tem, olha os cabelos brancos aqui no bigodão. Você acaba... Eu nem vou falar nada. Você acaba de alguma forma, me desconcentrei, perdi o raciocínio. Não, estava falando no Facebook, eu te atrapalhei. Lembrei. Tu acaba conseguindo, de alguma forma, tu entende que por mais que seja um crime complexo e daqui a pouco assim que você não aceite de alguma forma, não julgar, né, o crime,
Tentar entender primeiro para poder saber qual a condição real daquela situação. Né? Eu costumo de ouvir muito hoje assim, ó, tem a minha verdade, tem a verdade do calvo e a verdade verdadeira. Eu vou me defender, o calvo vai se defender, e aí nós vamos ter a verdade no meio. Que hoje todo mundo vai puxar a brasa do seu assado e não vai conseguir daqui a pouco dizer eu estou errado. Para o cidadão chegar ao ponto de dizer eu estou errado, cara, é um cara superior. Isso é muito difícil a gente conseguir hoje. Né? Com a idade você vai alcançando essas condições. Mas o que a gente mais vê hoje em rede social, eu não tenho Twitter, não pretendo ter, são as acusações normais. Normais não, comuns. Né, de dizer o fulano, e aí já vamos entrar na fake news, na política, e vamos voltar para o filme que é mais negócio. E o filme trata dessa condição. Um assassino em série que tem todo um contexto de conduta que ele acha, na conduta ética dele, que ele faz os crimes de maneira organizada e correta. O momento do filme que o Brad Pitt, eu não vou lembrar o nome dele agora no filme, debocha um pouco dele, ele não aceita, ele fica bravo. Ele pega e fala, né? Negativo. Eu fiz os meus crimes de maneira organizada e correta. Ele defende aquilo ali, de alguma forma. E eu não estou protegendo ele, não estou defendendo ele. Mas eu estou dizendo que ele tem uma conduta, né? Um código de conduta dele, que é algo que falta na sociedade hoje. Aquela condição, estou errado, vim aqui me desculpar, eu errei, etc. As pessoas dão o tapa e escondem a mão. Hoje eu vou trazer muitos termos cotidianos. Né? Dar o tapa, esconder a mão. Proteger o filho mesmo que o filho esteja errado. Isso são condições éticas que nós não conseguimos lidar bem no cotidiano. E no filme ele trata isso, né? O policial organizado, que é o Morgan Freeman, e o policial totalmente adolescente, dá para se dizer assim, que é o Brad Pitt, que brinca com os cachorros, se joga no chão, se empolga demais, aí ele arromba lá aquela porta para entrar no apartamento, enquanto o Morgan Freeman quer esperar a polícia para chegar, pedir um mandado, um mandato e tal. Não, ele não quer saber eu não quero saber da juíza, eu não quero saber do papel. Ele vai lá e arromba, porque é um cara inconsequente, impulsivo, e aí o calvo vai saber conduzir essa condição dessa impulsividade toda de um policial civil ter essa conduta equivocada, por dizer assim, vou pegar leve nas palavras. Então, assim, é um filme que traz toda essa condição, e a gente nem está falando dos crimes ainda. Nós chegamos aos 7 pecados capitais. Começamos na Divina Comédia e estamos agora fazendo uma mediação para entrar aonde o pessoal quer. O pessoal, já diria o Lobão, né? O pessoal quer ver sangue, quer escutar os crimes em si. A gula, né? A luxúria, aqueles crimes que mais impactaram ali, posso dizer. A gente tem que dizer, antes de entrar no filme, a gente tem que dizer assim, ó, a Divina Comédia ela tem 7 círculos do inferno, mas são 9 locais, e o último círculo do inferno é dividido em 10. Mas assim, ó, os 7 pecados capitais que eles tratam no filme, que vão virar os 7 crimes capitais, né, que é o que intitula o filme, eles estão dispersos nos círculos do inferno, tá? A gente não pode dizer assim, que o Dante fala só dos 7 pecados capitais, ele fala de todos os pecados, ele dá ênfase para esses 7 e por consequente um monte de filmes hoje trazem esse enfoque. E a gente também tem que começar a falar do filme dizendo o seguinte, que ele é um filme que inaugurou, a gente estava falando antes, né, Guris? É um filme que inaugurou esse novo gênero. Era um novo gênero, porque para pensar, até aquele momento tu tinha filmes que eram totalmente gore, o que é o gore? Gore é aquele filme que tem cenas que mostra a sanguinolência de forma nojenta. Trepa caindo, o braço arrancando, sabe? Aquela coisa mais nojenta. Então, assim, ó, os filmes B e trash, então, assim, o mote do filme é ver nojeira. Ou tu tinha filmes que traziam assim, uma violência implícita, assim, e que tu ficava pensando, mas será que o que ele quis dizer foi que o cara degolou o outro? Mas assim, o mote daqueles filmes era a história, era o suspense.
E vem o Seven, trazendo um tema que ele sempre chama a atenção da mídia, porque são 7 crimes capitais, tem toda aquela mística que a gente já falou, e ele traz gore dentro do suspense. Ou seja, tu enxerga as cenas de uma forma nojenta, mas de uma forma tão rápida que tu consegue ter uma ideia do que aconteceu, mas aquilo não é o principal. O principal tu ainda tá focado no assassino, como ele escapou, por que ele fez isso, mas tu entende? E aí dali surgiu uma nova forma de fazer filme. Então o Seven inaugurou esse tipo. Aí veio o Colecionador de Ossos, veio aquele Roubando Vidas, veio uma nova categoria de filmes. Isso que foi interessante. Não, deixa eu fazer um corte. Não era só Rambo, 1, 2, 3. Não era para matar do Arnold Schwarzenegger. Como é que era aquele Necronomicon que o cara pega, bota uma mão dentro do liquidificador? Não é isso, cara. Laranja Mecânica. Laranja Mecânica. Esse aí nós Laranja Mecânica pro Laranja Mecânica vale uma nova live, viu? Tem mais uma coisinha. Mas aí nós temos coisas mais bizarras, tipo o Braddock, né? Coisas que eu via quando eu era moleque e dava risada. Rambo, então, nossa senhora, né? É que não tinha conteúdo. Evil's Dead. Tinha todo um filme. Faces da Morte, que é coisa mais gore que Faces da Morte, cara. E aí tu ficava chocado pela nojeira, meu Deus, como é que eles fizeram isso? Não, aí vem o Seven. E aí o Seven dá-lhe uma pancada de inteligência, porque te bota em suspense o filme todo. E o cara chega com essa roupagem, né? É um filme totalmente obscuro, sombrio, que é feito na chuva. Tu não vê sol quase no filme. Ele é todo, né, aquela coisa assim, ó. Como é que eu vou dizer? Me fugiu a palavra agora. Do nebuloso mesmo, né? Parece Seattle, que é uma cidade que só chove e o tempo está sempre nublado. E os caras trazem toda essa condição para ficar mais místico, né? Quando acham a casa do assassino, a questão da religiosidade e velas acesas, aquela condição toda, e os crimes começam a acontecer. E vamos falar dos crimes, né? Porque está passando, já estamos... Vamos lá. Vamos começar então. Quais são os 7 pecados capitais que geraram os 7 crimes capitais? Não vou falar na ordem, porque eu não vou lembrar, mas é soberba, avareza, inveja, ira, luxúria, gula e preguiça. Tu leu bonitinho agora, tu leu, né? Não, eu lembrava, que, né? Tá, mas o filme começa com a gula. O filme começa com a gula. O senhor mais obeso, mais robusto. Pois, então, o que começa assim, né? O que começa? Começa da seguinte forma. O cara se apresenta no crime e eles não entendem, eles não sabem quem é o cara, né? E depois, no decorrer do filme, a gente vai ver que ele dá um jeito de sumir com as digitais dele para não deixar impressão nenhuma. E aí vem a tríade: acusação, julgamento e condenação. E o que ele faz? Ele tem um vizinho que o cara... Ele acha que o cara é um glutão, que não sei o quê, o cara é insuportável. Então ele resolve fazer o quê? Fazer o cara pagar com o pecado dele. E aí ele faz o quê? Segura aí, tá aí o cara aí, ó. Cristiano, pede pra entrar aí na live aí. Cristiano François, o nosso francês aí. Pede pra entrar na live aí. Pode entrar. Tá ali o cara ali, apareceu. Tá, François? Pede pra entrar aí, a gente tá te intimando. Esse é um cara inteligente pra caramba. Vem. Pode seguir, Jânio. Não, e aí ele pega, ele faz o cara comer tudo que ele tem, ele enfia macarrão, o cara não queria comer macarrão, ele enfia macarrão, goela abaixo, cara. Aí quando ele vê que o cara não vai morrer de tanto comer, né? Não vai morrer de tanto comer, ele vai dar uma bicanca no lado da barriga do cara. E aí, claro, ele causa o rompimento das vísceras do cara, e aí vem o gore, que eu falei. Então, assim, ele condenou, ele chegou ao fato de condenar o
o vizinho glutão dele a morrer de gula, né? Então, onde é que está o processo nessa história aí, meu guri? Vocês que são da psicologia. Cara, nada mais nada menos dá para se notar aí, trazendo para hoje, né, é a ganância das pessoas, né? Os pecados capitais, eles acabam se aglomerando em uma coisa só. Hoje as pessoas não conseguem mais ter uma noção de que tu não precisa comer até explodir para ter prazer num alimento. A gula, como diz mesmo ali como pecado capital, é você exagerar no alimento, né, e na bebida. Tu não precisa tomar 10 garrafas de cerveja para apreciar uma cerveja. Tu não precisa comer 3 pratos de macarronada para poder apreciar o gosto e o sabor de uma macarronada. Quando você se alimenta dessa forma desorganizada, tu não sente o prazer do alimento. Tu nem passa pela língua, aonde vai mandar para o cérebro esse sabor. Tu engole direto. Vamos falar num termo mais, né, cotidiano. Tu soca para dentro e não quer nem saber. Então, assim, essa condição de ter um prazer, né, de mastigar. Eu lembro de um colega meu, Rafael Becker, um grande amigo que eu tenho, ele fez yoga por muito tempo e ele me incomodava, Marcelo, moreno, né? Tu tem que saber mastigar os alimentos para sentir o gosto, até para ter uma boa digestão. Hoje as pessoas simplesmente, até pelo nosso cotidiano, que tem 15 minutos para almoçar, chega lá e engole a comida. Para digerir essa comida toda é complicado. Então, assim, nós temos essa condição toda que aí acaba se a gula sendo algo que ela é imposta para nós. E claro que alguns vão ser mais olho grandes do que o outro, né? Pessoal, tem algumas... Paulo, tu consegue ler aí algumas notícias, algumas... Pergunta, acho que não tem nenhuma. É só a colocação que o pessoal tá fazendo. Deixa eu ver aqui. O Eduardo, a gente não chegou na preguiça ainda. A gente não chegou na preguiça ainda. Mas assim, o que é interessante dizer é aquilo que a gente fala assim, ó. Eles escolheram para trazer para o filme os 12 pecados que são considerados, os 7 que tem a ver mais assim com a parte mais primitiva, reptiliana, mais animalesca do cérebro humano. Porque é o quê? É tu querer comer demais, é tu querer guardar demais, é o egoísmo, a avareza, a cobiça, né? É tu invejar o que o outro tem, porque o que é inveja, né? Nós vamos tratar, né? A inveja, todo mundo fala, a inveja branca, não sei o quê. Não, na verdade, existe inveja branca. Por quê? Porque a inveja, ela é eu querer que tu não tenha o que eu não consigo. E o ciúmes é eu querer ter o que tu tem. Entendeu? Então o ciúmes, ok. Ciúmes, tanto que o ciúmes nem é pecado. O ciúmes nem é pecado. Eu quero ter o que tu tem. Agora, a inveja, vou fazer uma propaganda pessoal. A inveja é eu pedir pro pessoal entrar nos meus stories ali. Eu coloquei nos meus stories tudo explicadinho ali com uma foto da luxúria, da gula, da preguiça, etc. e tal. Até o François tá debochando aí. É um debochado, né, cara? Ah, eu cheguei no pecado errado. Meu pecado é a preguiça. Entra aí, querido. Tá fugindo? Deixa eu ver quem mais falou ali. Deixa eu ver. A Paty. Tem público e momento para todos os filmes. Meu dedo é muito grande, eu não consigo. Filmes que vieram antes, né? Mas o Seven é chocante porque é inovador. O que o Gêmeo estava comentando, trazendo que antes era filme de Rambo e de Arnold Schwarzenegger, de matança e acabou. E aí o Seven chega com uma roupagem diferente, onde tem toda uma intelectualidade, e tu tem que pensar também um pouco no filme. Aí o cara está citando Shakespeare, está citando Dante, né? Escutando música clássica naquela hora que os seguranças... Pô, eu que fui segurança durante muito tempo, né? Guardinha de trânsito aí. Os caras escutando música clássica. E ele condena os caras, né? Ele fala assim, vocês com tanta sabedoria volta e jogando canastra ali, jogando cartas, né? E aí o cara assim, a nossa cultura, ele bota não sei se é Vivaldi, Beethoven, eu não vou lembrar agora, uma música clássica bem audível, bem faz bem aos ouvidos, digamos assim, mas ele estava lá lendo, né? Então, assim, o filme trata de uma questão mais intelectualizada, não dá para fugir disso. E claro que, por ser muito impactante, até pelos crimes, né? Porque, pessoal,
vocês não querem comentar, mas quando chega em alguns crimes ali, realmente chega a dar medo de olhar, né? Tu não sabe o que a cena vai mostrar. Né? O filme da o crime da luxúria, nossa, né? Tu fica assim, cara, e agora? Né? O próprio Mula, né? que apavora um pouco. Não, mas oi, desculpa, o filme ele é tão intenso que quando chega ali pelo final, principalmente na última cena, a gente pensa que mais nada pode acontecer, né? De tanta coisa que já aconteceu no filme. Sendo que a última cena é a cena do filme. É onde tudo se explica. O François disse que tentou, que já clicou para entrar. Eu acho que tu tem que aceitar ele aí, Moreno. Mas não tá vindo, calma. Pede para ele entrar de novo. Mas é interessante, depois ele é o crime da avareza, né? Que ele bota o cara lá em posição de, eu acho que é crucifixo, né? Em posição de redenção, né? Então, depois a gente tem o crime da... Qual o crime depois, Moreno? É a preguiça, né? Que ele pega e ele mantém o cara deitado, morrendo por... Assim, ó, o cara deitado, sedado e nutrido intravenoso, né? Aham. Para manter o cara deitado, assim, tipo, tu quer ser preguiçoso, então tu vai ser preguiçoso, imbecil, sabe? O imbecil é por minha conta. Né? Depois a gente vem, qual é que era o outro crime? Eu vou ter que me lembrar aí, a luxúria. E aí a luxúria, olha como o crime é, o filme é elegante, tá? Ele mostra a mulher toda ensanguentada. Ele descreve que ele pega pro cara estuprar a menina, né? Ele obriga o cara a estuprar a menina. Só que como é que o cara é obrigado a estuprar, né? Tá faltando um elemento aí, né? E aí a mulher tá toda ensanguentada. Mas como assim, cara? Ela foi estuprada, mas foi toda despedaçada. E não mostra tão bem a cena. E aí depois eles largam em cima da mesa uma foto de Polaroid com um instrumento que foi usado para estuprar, que era uma daquelas cintas que ao invés de ter um pênis de borracha, vamos dizer assim, que a gente tem que ser contido nas palavras, né? Tem uma lança afiada. Então, quer dizer, o filme não mostra a cena do estupro em si, mas tu acaba deduzindo como foi feito. Mas, entende? Não, o crime foi bem construído. Depois da luxúria veio qual, Moreno? Tu te lembra? Calbo. Deixa eu ver. Depois da luxúria veio a vaidade. A vaidade era da modelo, né? Que ele vai lá e faz o quê? Ele pega e corta o rosto da modelo, né? Hein? Não lembro. Depois da coisa vem a inveja. E aí o sexto é a inveja. Mas aí é a cena final que tem não, mas é que daí na cena final são os dois últimos crimes, né? Mas, deixa eu botar só um ponto para eu não esquecer. Se o Brad Pitt não mata ele pela ira, ele não tem inveja, que é o que ele provoca ali, assim, ó. Seja a ira que eu serei a inveja. Se o Brad Pitt não mata, como o Morgan Freeman fala assim, se você matar ele, ele completa a obra dele. A obra dele. E se o cara não mata? Não sei se conseguiria se colocar no lugar dele. O que acontece, então, assim, a gente fica na dúvida, porque eu realmente fiquei na dúvida se ele tinha inveja da vida que o Brad Pitt tinha, ou se ele tinha a inveja pelo poder que o Brad Pitt tinha de finalizar a obra dele, que ele não conseguiu finalizar. Eu acho, no meu ver, que ele tinha inveja da vida pessoal do Brad Pitt. O Brad Pitt era bem casado, com uma menina bonita, era um policial competente até então, porque, claro, né, ele teve várias condições para chegar onde ele estava. E quando falava na condição dele, ele dizia, não, eu já fiz isso. Não, eu tenho vários títulos, etc e tal. Ele se vangloriava daquilo. Né? Ele tinha uma soberba naquilo ali. E o assassino, o
Kevin Spacey, que fez um papel maravilhoso, e ele aparece para o mundo nesse filme, né? Ele tem inveja dessa condição, tanto que quando ele vai pegar a mulher do Brad Pitt, e aí no final do filme ele conta que ela está grávida, e ele brinca com ela, a gente sabe qual é o brincar que ele fez, e o Brad Pitt está escutando tudo aquilo ali, e a cabeça está cada vez pior, a ira está aumentando, e a ideia do assassino é essa, e o Morgan Freeman não tem nada o que fazer, né? Nessa condição, vamos ser realistas, né? Qual pessoa ia se segurar e não fazer o que ele fez nesse momento? Eu ia dizer, eu falei que eu ia começar a live falando, né? Atire a primeira pedra quem nunca teve um pecado. Então aí eu quero assim, provocar o Calbo agora, dizer assim, ó, não que o Calbo seja uma pessoa irada, muito pelo contrário, ele é uma pessoa calmíssima, né? Mas eu quero então provocar a ira deles para que ele fale sobre a cena final, então, porque a gente agora só tem mais 10 minutos de live, 15 minutos de live. 10 minutos? 15. Eu tenho que fazer o fechamento de tudo que vocês falaram. Não, é assim, ó, a gente quer que tu fale sobre a cena final, que é o que tu comentou ali, que é o que vale o filme, sobre o pecado da ira, e se tem como diagnosticar esse cara aí. Tá. O filme, ele é muito intenso, como eu já disse, né? Ele vitando por inúmeros pecados e por inúmeros crimes. E a gente pode tecer inúmeros comentários em cima de cada um desses crimes e o que os motivou, se é que existe motivo para se cometer um crime, né? E o fechamento de tudo isso, a gente fica pensando, né? O que construiu todo este filme? O que passou pela cabeça por essa pessoa, por este psicopata? Foi um jogo que ele quis fazer com esse policial? Foi ao acaso que no final ele acabou convergindo para esse encerramento? Eu acredito que tenha sido tudo bem planejado, né? Eu enxergando os atos daquele criminoso lá, tudo bem pensado para que o desfecho fosse exatamente aquele. Então, depois de todos esses crimes, né, da gula, da inveja, da avareza, da preguiça, da luxúria, da vaidade, onde foram 5 pessoas assassinadas de uma forma muito cruel, o filme ele tem um desfecho que a gente não estava esperando, porque a gente já estava se encaminhando para o final do filme. Os 2 policiais encurralaram ele meio que provocou, né, este encurralamento, porque ele que deu todas as pistas para os policiais pegarem ele, para que ele conseguisse fazer o desfecho de todo o plano dele. Então, depois de todos esses crimes, a gente estava aguardando ali ele ser algemado e ser colocado no carro, ser levado para a cadeia, e na verdade ele tinha uma última cartada ainda, que foi o que transforma esse filme realmente acima das expectativas. Então ele provoca a ira como o 7º pecado capital deste policial, aliando junto com a inveja, no caso a inveja dele, psicopata, em relação à vida deste policial. Então o que ele poderia, porque esse policial ele era uma pessoa altamente treinada e com um intelecto superior, não tinha como pegar esse policial, a não ser de uma forma, pela a esposa. Então ele não podia, se ele atacasse diretamente esse policial. A gente vai dar esse spoiler, Moreno? O que tu acha? Dale, porque esse filme é de 95. Quem não assistiu, que vai lá e assista. Vai olhar o filme. Então avisa, quem não assistiu ainda, desliga a live agora. Isso, esse é o momento de sair da live, porque eu vou dar o spoiler do final do filme, tá? Então, vocês têm 1 segundo para sair da live. Não assistam, porque agora a gente vai falar. Então, no momento daquela caixa que ele fala, vai lá e abre a caixa, ali está o 7º crime. E o policial, muito intrigado, vai lá, mas o que de tão tenebroso pode ter nessa caixa? Se eu estiver errado, vocês me corrigem, façam que assistiu o filme. O que de tão tenebroso pode ter nessa caixa depois de tudo isso que tu fez, todas essas atrocidades? Aí o policial meio tirando uma onda com ele, assim, né? Aí o policial abre a caixa e o que tem dentro da caixa? A cabeça da esposa dele.
e aí ele, o psicopata discorre, né? Aí o policial, enfim, ele tem uma catarse, ele acabou a vida dele, vendo a cabeça da esposa dele dentro da caixa, e naquele momento é onde tem o gozo do psicopata, é ali que tem o deleite, porque o psicopata ele tem essa situação bizarra na personalidade dele, que é se satisfazer em coisas que está acima de qualquer dimensão de sanidade. Então, o gozo dele é ver aquele policial se desintegrando frente àquela cena, né, da cabeça da esposa dele, e ele começa a discorrer, né, como que foi o planejamento, como que foi o assassinato, e ao ponto dele falar que sentiu, agora estou colocando as minhas palavras, um enorme prazer ao descobrir que a esposa estava grávida. Então, aquilo ali é o ápice daquela psicopatia, daquela doença, aonde nada mais faz sentido para ele, porque dali para frente, na cabeça daquele psicopata, o que poderia dar prazer para ele? A morte. Eu acredito que ali foi o ponto final da vida dele. Tanto que era isso que estava por acontecer. O policial puxou a arma e deu um tiro nele. Foi assim, né, que ele morreu? Foi. Mas vamos lembrar de uma coisa. Ele se entrega. Ele chega no meio da delegacia e grita, né? Policiais, eu tô aqui. Ele se entrega, cara. Ninguém caçou, ninguém conseguiu pegar ele. E ainda ele fala pro Brad Pitt assim, ó. Se eu quisesse, eu tinha te matado. Na hora da chuva, quando ele tá correndo, e o Brad Pitt cai, ele chega com a arma e não mata. Quer dizer, o cara teve um poder de manipulação total e ele teve tudo nas mãos dele. Né? O François tá debochando ali que o filme é de 95 e essa hora não é mais spoiler. Então, assim, ó, ele consegue, né, fazer tudo como ele quis. Ele fez com quem ele quis, o momento que ele quis e a hora, né, ele escolheu tudo e deu tudo certo. Claro que é uma trama, né, mas a gente sabe de algumas histórias reais de psicopatia, de serial killer, de assassino em série, que os caras conseguiram chegar ao ponto de se entregar para a polícia para poder chamar mais atenção. Olha, foi preso. Aí ele vira capa de revista, capa de jornal. E depois vão ainda se dar conta que quando tinha os crimes e o pessoal tirava as fotos, ele estava lá junto, vendo a polícia, a reportagem toda, ele estava lá olhando o crime. Então, assim, eles não têm medo do perigo. O que o Calvo trouxe agora, o psicopata não tem sentimento. Ele procura a emoção para poder ter um certo sentimento. Eu tive uma professora de neuro, que era uma bióloga, que ela estudava somente o cérebro, e ela dizia, o psicopata, quando ele está no ápice, como o Calvo falou, do crime, ele sente alguma sensação, mas no momento que o crime acaba, aquela sensação toda baixa o limiar rapidamente, e ele não consegue mais ter emoção. O que ele faz? Ele repete os crimes para ter essa sensação novamente. E eu não estou defendendo o psicopata, mas ele faz isso para ter a sensação... ele faz... Deixar claro, né? Pois é, né? Daqui a pouco a gente está sendo processado aí, né? E ele faz isso para ter essas emoções. O Jânio me desconcentra, cara. Ele faz isso para ter as sensações e repetir e poder ter o que nós temos daqui a pouco da sensação de um nascimento de um filho, que o psicopata não vai sentir nada. A sensação de ver uns bichinhos bonitinhos, um cachorro dando a luz, saiu tão bonitinho. O psicopata não tem isso. Ele tem que buscar, aqui a Silvia está falando, feito droga para o drogado, exatamente. Esse prazer ele tem que estar repetindo para poder sentir. É a endorfina dele, né? Exatamente, a endorfina. Ela tinha falado ali na questão da ira, o amor gera ira. De alguma forma, como eu falei no início, os 7 pecados capitais, eles estão interligados de alguma forma. E dentro da psicopatia, que é o principal da live, que o pessoal quer escutar, o psicopata ele tem que repetir esses crimes para poder ter prazer. E nós estávamos comentando até nessa semana retrasada, o Calvo estava falando do Lázaro, esse brasileiro que mataram agora, que era um psicopata. Não é um psicopata esse cara. Eu ouso dizer que não é um psicopata. Ele era um matador que era contratado, e quando deu toda essa fusarca aí da polícia pegar e matar o cara, etc e tal, os psicopatas, tá, de grau moderado, que pagavam para ele matar outras pessoas, não apareceram e não protegeram ele.
Eles queriam mais é que esse cara fosse morto para não ter problema. Porque o grau do psicopata leve, moderado e grave, o leve, ele dá pequenos golpes, passa cheque sem fundo, vai mentir. O moderado, que é o que tem lá nessa cidade, em Brasília, eram os caras que mandavam ele matar, mas não tinham a coragem de matar. E ele, como queria por dinheiro, então assim, cara, ele era uma condição social. Não é um psicopata clássico que vai lá, que bota a mão, que quer ver a pessoa gritar para ele sentir a emoção. Esse cara não era. Esse cara simplesmente foi uma marionete nas mãos de outros psicopatas. Eu vou ficar por aqui, porque senão amanhã eu não acordo. Não, mas eu ia te dizer o seguinte, a Paty falou esse negócio de o amor gera a ira. Na verdade, eu acho que um não gera o outro. Na verdade, eles são sentimentos, são antítese um do outro, né? Para pensar, o amor é a antítese da ira, a soberba é a antítese da humildade, a inveja vamos dizer assim, a avareza seria a antítese da caridade. Então, para cada vício vai ter gerado por um pecado, porque o pecado nada mais é do que um vício, né? Então, assim, para cada vício nós temos uma virtude, e o ser humano vive de virtudes e vícios. A verdade é essa. Né? A gente não ama sempre, a gente também odeia, a gente também tem ira, né? Nem sempre a gente vai praticar ali o celibato. Isso quer um pouco de luxúria. E claro, não estou falando de luxúria no sentido só sexual, né? Mas a gente diz outros tipos, né? Mas o que é o lance do filme? Que a gente estava comentando também. É assim, ó, em todos os crimes, inclusive no que o próprio criminoso é morto, que é o crime da inveja, então ele se sente, ele julgou, olha bem, ele condenou todo mundo, inclusive a si mesmo, ele julgou todo mundo e deu um jeito de todo mundo ser condenado à morte. Tá? Mas aí vem a pergunta final da cena final. Quem matou o Brad Pitt? Né, o personagem do Brad Pitt. Porque se ele matou o sexto pecado, que era a inveja, quem é que matou o Brad Pitt? Pois é, de alguma forma ele morreu ali. Exatamente porque o Brad Pitt sofreu uma morte social. Ele perdeu família, ele perdeu emprego, ele perdeu a sanidade, né? Então a vida social dele foi pra banha. Sim. Então, de certa forma, sim. Não houve a extinção da... voltou, a gente estava preocupado se tu... Caiu geral aqui, eu não entendi o que aconteceu. Não, a gente estava preocupado. Não, eu estava falando agora, Calbo, justamente isso. Da morte, assim, ó, que os 6 pecadores foram mortos, inclusive o próprio criminoso. Isso. E o que aconteceu com o Brad Pitt? Ele foi morto socialmente. O Brad Pitt ele teve a pior morte, porque ele morreu em vida. Olha o que o François está trazendo aí, ó. Falem do diretor do filme. Esse diretor do filme fez o Clube da Luta com o próprio Brad Pitt. Esse cara tem uma cabecinha meio... A gente tem que estudar ele, hein? Verdade. Talvez, ao invés de estudar os filmes, estudar os diretores. Pode ser, que são meio loucos. Desculpa, eu tô debochando, mas, cara, o cara faz uns filmes que realmente mexem com a gente. Não, o Clube da Luta foi um baita no filme. Caramba, filme sem dúvida sensacional. O cara consegue sempre mexer no emocional de quem está assistindo. Isso que é importante no filme, né? Deixa eu só fazer mais uma pergunta para vocês, são psicólogos aí, para ajudar no desfecho. E como é que fica a mente do cara que gosta desse jogo? Porque várias vezes ele quase foi pego. E por último, assim, ó, ele tinha um voyeurismo. E aí? Isso. Jânio, faz parte, ele não tem medo de ser pego. Ele gosta dessa emoção, da possibilidade dele ser pego. Ele vai contra as regras. Ele quer burlar as regras. Ele quer quebrar as regras. Se ele for preso, não faz diferença. Ele vai ter um ato que daqui a pouco qualquer um de nós vai ter sudorese nas mãos, vai começar a suar, vai ficar nervoso. Ele não, ele vai fazer com calma. Porque, na verdade, ele quer
sentir essa emoção, ele está atrás da emoção que ele não tem por uma questão cerebral. Basicamente é isso. Ele tá com pleno domínio ele está com pleno controle das sensações e dos comportamentos e dos pensamentos. Ele sabe, ele age de uma forma diferente, ele age em outra sintonia das pessoas normais. Então, um psicopata, ele tem a plena sensação de ser Deus, de ser superpoderoso, de ter o pleno controle da situação. E ele se desorganiza quando ele começa a perder este controle. E não foi o caso ali, pelo menos neste filme, né? Ele não perdeu o controle em nenhum momento. Momento nenhum, exatamente. Em momento nenhum. Ele teve a certeza absoluta de que ele não iria ser pego. Então isso faz com que ele... Tá, mas calma, deixa eu te interromper. Mas como é que fica o fato dele ter sido julgado e ele fazer parte do plano maléfico dele morrer? Será que ele não seria... Tipo, ele não daria para dizer que ele é só um louco? Eu entendo que o preço que ele ia ter que pagar para ter o gozo pleno era a vida dele. Isso. Ele tinha que entregar o êxtase dele. Porque, apesar de todas as barbaridades que ele fez na vida dele, ele nunca conseguiu atingir o gozo pleno. Ele nunca conseguiu. E o preço dele atingir este gozo pleno, assim como uma overdose de um viciado em heroína que cheira aquela droga até o coração explodir, no caso dele era o gozo pleno entregar a vida na mão daquele policial. Ele entregou a vida dele para aquele policial, né, junto com a cabeça da esposa do policial. Ali ele teve a plenitude, ali ele entrou em êxtase. Então a vida dele era menor do que aquele momento. Entendeu? Tá, mas tem um detalhe. Ele sabia também que ele ia ficar para a história. Esse é um crime que no outro dia ia ser capa principal. A foto dele ia ficar na semana toda nos noticiários e ia ser lembrado daqui a 10, 15, 20, 30, 50 anos esse crime, né, que foi todo arquitetado por uma mente além da imaginação. Seria o Ted Bundy da ficção. Mais ou menos isso aí. Olha, é um Ted Bundy, sim, um Ted Bundy da ficção. Os caras souberam fechar bem. Guris, meninos, então, né, mais uma vez, né, eu vou ter que te cortar já. Já fechou, já passou. Pessoal, o papo tá ótimo. A gente falou hoje de teologia, de filosofia, de psicologia social, sociologia. E o papo que você sempre vem, né, brilhante, porque cada um com as suas vivências. E o Gênio sempre com esse lado mais da farmácia dele, até pela posição dele hoje, que ele trabalha com o público e consegue enxergar muita coisa. Ele traz esses condicionamentos todos que fazem parte da nossa sociedade, sem contar que é um leitor também, né? Não ia ser qualquer outro que ia ler a Divina Comédia. Pessoal, fica a dica, procurem a Divina Comédia, um belo livro para se ler e por aí vai. Meninos, considerações finais dessa noite fria, onde a neve está descendo ladeira abaixo aí, não sei se vai chegar em Porto Alegre, mas em Canela, Gramado, o pessoal está se divertindo. Eu vou deixar o Jaime por último, porque o pensamento dele é mais filosófico e é legal a gente fechar a live dessa forma. Eu vou falar agora de um conceito mais cognitivo, comportamental, mais pragmático, aquela coisa dura e científica, né? Sobre alguns desses pecados. Então, o que a gente pode falar da gula? A gula é um mal que acomete, eu acredito que 40% da população mundial, no caso, sobrepeso, a obesidade. Então, isso está ligado com a ansiedade. A ansiedade, ela tem formas simples de ser tratada. Então, as pessoas que sofrem, eu sofro deste mal, né? E se enxergam num beco sem saída, acreditem que tem saída. Então, como tu citaste ali o Rafael, né, o nosso amigo Rafael Becker, ele é um professor, instrutor de yoga, e ele manja muito de relaxamento, de controle da mente. Uma das formas da gente controlar a ansiedade é exatamente aprender a relaxar.
A gente precisa saber relaxar. Porque a vida é muito corrida, a vida é muito disputada, e ela nos cobra muito e nos tira muita energia. Então, em momentos de tensão, a gente precisa saber relaxar, a gente precisa saber desviar o foco, e a gente precisa aprender a não ter uma visão em túnel. A visão em túnel é aquela coisa que a gente só enxerga o problema lá no final e não enxerga o resto da vida acontecendo. Isso dispara muitos mecanismos dentro do nosso sistema emocional, onde faz elevar a ansiedade. A inveja. Então, o que eu posso falar da inveja? A pessoa tem que amar a própria vida, e ela não tem que amar a vida do outro. Então, antes dela amar a vida do outro, ela tem que amar a própria vida. Então, a pessoa, às vezes, a pessoa se anula por causa de uma vida que ela acredita ser uma vida de sucesso. Mas se ela for realmente entrar na vida daquela pessoa tem tantos problemas, às vezes até mais do que ela. Então, ela não pode se anular, ela tem que amar a própria vida, ela tem que amar a própria família, para depois olhar para o gramado do vizinho e ver se está mais verde ou não. Antes disso, olha para o seu gramado, se ele não tiver verde, vai lá e cuida daquele gramado para que ele fique verde. A avareza, né? As pessoas que dão mais valor para as coisas do que para as pessoas. Isso é caso de muitos suicídios nos círculos corporativos. As pessoas que se acostumam com muito, quando dá algum problema nas empresas, nos negócios, nas finanças, elas acabam acabando com a vida, se suicidando, porque elas não sabem lidar com a perda, porque elas amam as coisas que elas têm e não as pessoas que circundam elas. Então vamos cuidar um pouco disso também, fugir um pouco daquela armadilha da acumulação. Não que não seja necessário na nossa vida acumular. Quem está na faixa etária ali dos 25 aos 45, aos 50, é uma faixa onde a nossa energia é elevada, que a gente tem que correr atrás da máquina e buscar acumular o máximo para ter uma terceira idade mais tranquila. Mas não vamos fazer este o mote da nossa vida. A gente consegue acumular até certo ponto e se contentar com aquilo. Não conseguir mais do que aquilo, beleza, vamos curtir a vida do jeito que dá. Vamos baixar as nossas expectativas e as nossas ambições e dá para ser feliz em qualquer faixa social. Tá? Então, a preguiça. Vamos falar um pouco sobre a me ajuda aí, Jane. Procrastinação. A pessoa procrastina, é uma palavra difícil de falar, mas ela faz todo sentido na vida da pessoa preguiçosa. O procrastinar é deixar para depois o que se pode ser feito agora. Para que eu vou fazer agora se eu posso fazer depois? E acaba que a pessoa não faz nada. Ela vai procrastinando e aí quando chega a hora de fazer, ela acha um meio de empurrar mais um pouquinho. Aí ela faz a procrastinação da procrastinação. Vulgo embarrigamento. Isso, vai embarrigando. E na verdade a gente não tem que olhar o todo. Puxa, eu tenho que cortar esta baita grama. Eu tenho que construir uma tese de 100 laudas. Não é o todo que a gente tem que olhar, a gente tem que olhar o pequeno, a gente tem que olhar o local. Se eu tenho que fazer uma tese de 100 laudas, eu tenho que escrever a primeira lauda primeiro. Então não fica olhando o todo. Olha o local, o coloquial. Vamos fazendo aos poucos, de pouco em pouco, de pouquinho em pouquinho, quando tu vê, a tua vida está toda organizada. E vamos evitar ao máximo procrastinar. Então, quando bater aquela preguiça, assim, tá frio, não sei o quê, dá um pulo da cama, não deixa aquilo te dominar. Pula da cama, vai para um banho quente, controla. Eu tava embaixo das minhas cobertas lá, aí o Moreno, e aí, vamos lá. Eu já pulei daquela cama, vim aqui para baixo, tá gelado a minha cozinha, já abri um vinhozinho e deu. Não existe procrastinar, né? Claro, a gente procrastina, mas tendo em mente como que funciona, como que a preguiça age dentro da gente, a gente consegue enfrentá-la e vencê-la. Tá? Vamos falar da inveja. Não, já falou. Né? A inveja? Soberba e luxúria e ira agora. Isso, a luxúria e a vaidade eu vou pular porque não vai dar tempo, vamos para a inveja. Então faça por merecer.
E tem muito a ver também com aquela coisa de olhar para a grama do vizinho. Tá, a gente já falou da inveja, desculpa. E a ira, vamos combater a ira como? Como que se combate a ira? A ira, a gente combate a ira com a serenidade. Então, quando a gente se deixar tomar pelo enfesamento, pela raiva, pelo sentimento de vingança, vamos criar um mantra na nossa cabeça, um mantra de sabedoria, mas um mantra que te acalme, um mantra de serenidade. A gente combate a ira e as agressividades e as vinganças, cultivando dentro de nós o amor, cultivando dentro de nós coisas boas. Como? A vida é bela, a vida não é só cinza. Existe a arte, existe o bom humor, existe a música, existe a cultura. Então, tudo isso veio para a vida da gente, porque a vida por si só não se basta. A gente viver o dia a dia de uma forma dura, ela é cruel com a gente. Ela vai, como na época dos meus pais, dos meus avós e dos avós de vocês também, eles vieram tudo da roça, né? Não existia cidade para todas essas pessoas que hoje moram na cidade. Elas vieram da roça. E a vida da roça é uma vida sofrida. A criança não tinha infância. A criança crescia naquela vida dura. E automaticamente ela foi ficando com o coração duro, com sentimentos duros e com poucas possibilidades de fugir daquele modus operandi, daquele modo de pensar, aonde o sacrifício no sentido de violência, era a lei que regia a vida daquelas pessoas lá. Então, a gente tem muitos relatos que hoje a gente acha inadmissível, né? As pessoas, quando eram crianças, eram espancadas pelos pais, pelos avós, e nada como a onda civilizatória e a evolução das leis e da cultura para amaciar esses corações, né, que foram enrijecidos em algum momento pela vida, e tornar isso como um antídoto da ira, da raiva e da desgraça que este pecado capital gera na vida de quem a contempla. O Calvo tá falando, me veio um desenho na cabeça agora de quem tem 50 anos, né? O Coração Gelado, aquele dos ursinhos carinhosos. Alguém lembra disso? Lembra, vocês lembram? Não. Vai lá, Jair, contigo a bola. Não, eu só queria encerrar dizendo o seguinte, que o filme, ele traz uma dura metáfora também porque a gente está vivendo hoje, né? Ele acaba sendo atual. Por quê? Porque todos nós hoje somos santos e pecadores, né? Só que tem algumas pessoas que elas não enxergam em si os pecados, os vícios, e só enxergam em si as virtudes. E acabam se pondo na posição do John Doe aí do nosso filme. A ponto de se sentirem no direito de acusar, julgar e condenar sem olhar para si mesmo. Então, eu acho que o nosso mundo hoje, voltando na história da empatia, né, Calvo, é assim, ó, é a gente parar de olhar os pecados dos outros, os vícios dos outros, e também olhar as virtudes dos outros, e olhar não só as nossas virtudes, mas também os nossos vícios, os nossos pecados, para que a gente não se torne o tipo de pessoa que sai julgando e condenando, julgando. Também aí, ó, fazer tal coisa, né? Então a gente inclusive a gente via hoje assim, a sociedade julga, como é que é, desculpando a vítima nos crimes, né? Ali o cara foi assaltado, levaram o celular dele, mas também, aí ali, quem mandou tá com o celular, andando na rua, olhando o celular, onde já se viu. Então quer dizer, o cara não tem o celular, não pode usar. Então o problema não é o crime, o problema é quem julga. Sabe? Pois é bem complicado. Eu só queria deixar isso por mensagem. Vamos olhar as virtudes e os vícios de cada um, porque daí a gente para de ser julgador, né? E eu acho que a gente precisa menos julgamentos, assim, menos condenações, né? Até lá no fundinho tu pode dar uma acusadinha, assim, mas
julgar e condenar, não, cara. Pô, olha pra ti mesmo, sabe? Era só isso. Isso aí é o que mais tem em rede social. Pessoal, o papo tá ótimo, já passamos de mais de 15 minutos até ali. A Paty Almeida tá falando, todo santo tem passado e todo pecador tem futuro. Eu não vou nem comentar sobre isso. O Lacan sobre isso, eu não vou nem chegar lá, senão nós vamos ficar 2 horas aqui. Meninos, até a próxima, valeu, agradeço a todos que fizeram parte. Beijo para vocês, obrigado pessoal que assistiu aí. A gente vai começar a ler os recados das próximas vezes, que fica realmente bem complicado. É tudo coroa aqui, 50 anos, não tem habilidade com a internet ainda, mas a gente vai chegar lá, tá bom? Até a próxima live, um abraço a todos. Fui, galera, um abraço, fui! Falou, Zé!